Sentado aos pés de Cristo, oh, que suave comunhão, nas palavras que desfruto. Sentado aos pés de Cristo, eu demoro-me a orar. Sinto então a plenitude de sua face, amor sem par. Seu amor sem par. Oh, Jesus bendito em pena, com amor o teu olhar que eu possa livremente tua face contemplar. Oh, dá-me sentimentos puros, faz-me santo, meu Jesus, que eu demonstre ao semelhante ser teu filho na luz. Tua luz
do céu, a mensagem dessa noite tem um objetivo muito preciso e objetivo. E nós te pedimos, Senhor, que com humildade no coração, lábios impuros sejam ungidos pelo céu. Todo e qualquer pecado que se interponha entre criatura e Criador seja perdoado e aniquilado. Para que possamos estar com o nosso coração vulnerável, como solo fértil para receber a semente que vem da palavra de Deus. E não sejam lábios humanos falando, Senhor. Eles são apenas um instrumento. Mas que seja a vontade de Deus fazendo no coração dessas pessoas o que o Espírito Santo deseja que aconteça a partir de agora. Nós ainda acreditamos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Era exatamente 11h30 da noite de 12 anos atrás. Eu ainda morava aqui em Curitiba, o telefone tocou. Às 11h30 da noite, do outro lado da linha, a voz tão conhecida do meu irmão, Dr. Odinilson Fonseca, que sem se identificar, dizia curto e grosso: moleque, como ele me chamava e me chama até hoje. Moleque, você quer realizar teu sonho? Não precisava falar mais nada, porque ele já estava no 6º ano de medicina e ele sabia que eu estava há 6 anos importunando ele para realizar um sonho macabro de um futuro pastor. Meu sonho era assistir uma cirurgia. E ele estava num plantão especial, aqui num hospital, que eu não vou mencionar qual, e naquela hora ele me disse: nós vamos entrar no centro cirúrgico. Eu falei com o professor e ele permitiu que você venha apenas se você prometer ficar quieto, assistir a essa cirurgia e acompanhar esse momento. Eu falei: Dinilson, fica tranquilo. Em 3 minutos eu peguei o carro e estava lá no hospital. Meu sonho era ver sangue. Que coisa ridícula. Mas a verdade é que eu cheguei lá e ele foi comigo até não um banheiro, mas o trocador, e começou a me vestir de cirurgião e falou: Odailson, eu vou te colocar 2 máscaras cirúrgicas. Eu falei: por quê? Porque eles não podem te reconhecer. Só eu e o professor sabemos que você não tem nada a ver com a história e está aqui acompanhando essa cirurgia. E por favor, ele disse como se fosse hoje, não fala nada. Eu falei: ok, irmão, não vou falar nada, confia em mim, teu irmão caçula, fica tranquilo. 00:30 eu entrava no centro cirúrgico, haveria ali não sei o que, era alguma coisa que envolvia uma vesícula, enfim. E eu comecei a olhar cada segundo, ficava perto do anestesista, ficava atrás dos cirurgiões, ele me olhava às vezes de rabo de olho: não se mete, fica longe. E eu ficava querendo ver cada momento, e a incisão cirúrgica aconteceu, e o corte foi feito e eu arregalei meus olhos. Eu queria ver, e vi. Passaram alguns minutos, eu comecei a ficar ali meio impaciente, comecei a conversar um pouquinho com a enfermeira, um pouquinho com o anestesista. O Dinilson me olhava e fazia: psst, tá bom. Depois de uns 30 minutos eu já fiquei meio impaciente, né, como todo imperativo. Eu falei: ô Dinilson, quanto tempo vai demorar essa cirurgia? Ele me olhou e falou curto e grosso: moleque, vai durar 7h30. Já acabou a graça. Já partei a curiosidade, eu não vou ser médico. Mas tudo bem, fiquei ali um pouquinho mais, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, foi dando aquele sono. E de repente eu falei assim: falta ainda 5 horas. Foi quando, para o meu pânico, quase 2 da manhã, eu ouço o corredor, alguém gritando: um parto. Eu falei: o quê? Um parto? Falei: Dinilson, vou no banheiro. Saí do centro cirúrgico e tinham vários centros cirúrgicos. E do lado ia acontecer exatamente uma cirurgia que eu agora, 42 dias atrás, presenciei, mas até então não tinha visto nada. Uma cesárea, um parto. E eu olhei naquele momento, cheguei, e era quase 3 da manhã, e a mãe estava ali anestesiada, e o médico fez um outro corte, bem diferente agora, para tirar uma criança. E eu fui me aproximando, e às vezes eles me olhavam, falavam alguma coisa, eu fazia assim, nem imaginava que tinha um penetra na cirurgia. Nunca contem para ninguém isso. Mas daí, quando eu estava olhando, chegou o grande momento, um momento único, quase 3 da manhã. A mãe, a futura criança, os médicos e um penetra. E na hora que ele puxou aquela criança, eu fiquei observando, e não deu mais do que 5 segundos, a criança saiu. Gente, vocês nunca ouviram um berreiro como eu ouvi naquela madrugada? Você já viu como criança nasce? Criança nasce gritando de um jeito único. Elas fazem toda a festa delas. Criança é uma coisa fofa. E eu, nesses últimos dias, é claro, que eu estou mais apaixonado ainda por criança, por choro de criança. A minha, quando nasceu, fez aquele choro lindo. Já nasceu cantando, eu imagino, né? Como todo pai coruja. Mas nenê chora, claro que chora. E às vezes o nenê não chora tanto, fica simpático. E agora eu comecei a colecionar foto de nenê, ver se pode. E alguns ficam mais nervosos. E você tem que tomar cuidado com os nenês que ficam raivosos. Mas já tem uma forma de pôr nenê de castigo. Eu gostei dessa forma. Olha que bacana a ideia dos pais. E ali está junto com o bonequinho do lado. Pode ficar 3 horas de castigo. E a minha filhota? Claro que a minha filhota eu gostaria que ficasse sempre assim, né? Ô, judiação.
Tirei essa foto aqui no hotel, calminha, mas na verdade a Thalissa, com 42 dias de idade, tem essas caras e bocas que eu estou apaixonado por ela. Não tem como, Nenê chora, Nenê faz cara, faz careta, regala o olho. Essa aqui é quando ela me viu, ó. Não tenha dúvida. É um amor de pessoa, minha filhota. Mas é claro que para desestressar ela, essa semana nós fizemos um book de fotos, só eu e minha esposa no quarto de hotel, e descobrimos que ela é uma diva, e ela adora tomar banho com pétalas de rosas. Podem fazer uma... Não é fofa? Ela é única. Mas a verdade é que eu queria puxar esse assunto porque todo mundo chora. Nascemos chorando. Criança nasce porque chora. E mulheres? Mulheres choram por qualquer coisa. É a mina de ouro de qualquer diretor de filme de cinema. Porque tem mulher que chora em propaganda de Bombril. Já viu? Tem. Minha esposa, depois agora da gravidez, é incrível. Passa um comercial e ela já começa a chorar. Eu fico em pânico, achando que o problema é comigo. Mulher chora. Todo mundo chora. Esses dias uma jovem falou assim: pastor, eu chorei no filme A Era do Gelo. Aquele esquilinho que sempre quer pegar a castanha e nunca consegue. Chorou. 1, 2 e 3 já agora, né? Mas a verdade é que o choro é de diversão, o choro é de alegria, o choro às vezes é de comédia, o choro é para nascer, e às vezes o choro é por tristeza, e às vezes o choro é por deixar de viver, e às vezes o choro é a razão da gente estar aqui na casa de Deus procurando algo mais. Um dia eu li uma frase que me preocupou e tinha toda a razão, dizendo o seguinte: na verdade, nós nascemos porque choramos, vivemos em meio ao choro, e quando morremos, fazemos os outros chorarem. Seja bem-vindo ao último milagre do livro de João, que depois de 7 milagres eu queria nessa última noite compartilhar com vocês. Agora Jesus está prestes a nos dar a maior lição com o menor versículo. As multidões lhe acompanham, aonde ele vai, as pessoas estão junto dele. Depois do milagre do cego de nascença, como ontem, ele teve que fugir de Jerusalém. Os fariseus, escribas e saduceus querem matar Jesus. Então Jesus atravessa o Rio Jordão e vai para o outro lado, só que a multidão de milhares e milhares de pessoas acompanham Jesus, porque Cristo é fantástico, Cristo faz tudo, você pode tudo com Jesus, e toda vez que Jesus fizer alguma coisa na sua vida, se prepare, as multidões vão ficar sabendo, as pessoas querem ver alguma coisa acontecer. Venha comigo, você viu que eu ainda acredito, porque desde sábado, quando lá nas bodas de Caná, Cristo transformou água em suco de uva, tinha uma lição para lhe dar. Se na sua vida as coisas vão de mal a pior, quando Deus chega, Ele sempre dá o que tem de melhor. Eu ainda acredito, porque lá no tanque de Betesda, junto àquele homem lombada com trapos e com aquela situação toda de 14 mil dias sem andar, Jesus levantou aquele homem para lhe dar uma outra lição sobre sonhos, jovem. Se é a primeira vez que você está vindo, recapitulação de todos os sermões da semana. O mais gostoso do sonho não é quando você acorda, mas é quando através de Jesus esse sonho se transforma numa realidade. Então aquele filho do oficial quase morre pelo pai chantagista. Lição da fé, moçada de Curitiba, e você que me ouve pela rádio, nós não precisamos de mais fé. O que nós estamos precisando é de uma fé mais profunda, que não precise ver para somente crer. E daí você vê Cristo pegando aquele lanchinho do desbravador e alimentando 10 mil, porque eu ainda acredito que Cristo multiplica os pães, mas somos nós quem ajudamos a distribuir. Você trouxe alguém aqui com você hoje? Parabéns. Você avisou alguém para ouvir a Rádio Novo Tempo? Você está entregando os seus pães. Nós somos agentes da multiplicação do Evangelho. Agora você vê comigo, Jesus naquele dia maluco na vida de Pedro, na verdade aquela noite, quando Pedro anda sobre as águas e tem medo do vento, para você nunca mais dividir. Quando você confia somente em Deus, tem a Deus e tudo mais. Agora, quando você confia em Deus e em mais alguma coisa, você vai acabar sem Deus e sem nada mais. Não divida Jesus com nada. E ontem, a única noite sem um apelo para vir à frente, porque foi um apelo para todos nós nos ajoelharmos e fazermos posição de cego de nascença. Cristianismo é uma religião de cegos, sempre cegos, todos os dias cegos, constantemente cegos, que o tempo inteiro precisam de Jesus para verem melhor. Ninguém nasceu na igreja, todo mundo nasceu na escuridão. Ninguém é adventista de berço, todo mundo é cego de berço. E por isso que a gente precisa de Jesus mais uma noite, mais um dia como hoje, amém?
Agora vem comigo. Jesus está falando com as pessoas e de repente no meio do sermão de Cristo chega uma carta. Na verdade uma carta em forma de uma pessoa. É um mensageiro com uma mensagem muito objetiva. É uma mensagem sem remetente, mas com destinatário. Jesus. Abra sua Bíblia, João 11:3. Eu leio com você, está na tela. Quero ler na minha Bíblia para você ver que todas essas imagens vêm da palavra de Deus. João capítulo 11, versículo 3 nos diz: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Um recado curto e objetivo. Senhor, aquele a quem amas está doente. Não diz de onde veio, não diz quem está doente, apenas um recado. E todos sabiam o que significava. Jesus sabia o que significava e os discípulos também sabiam, porque Cristo tinha uma casa de refúgio numa cidade chamada Betânia, uma cidade onde Jesus, quando podia, naquelas grandes empreitadas evangelísticas que ele fazia, ele parava, porque todo pregador, todo líder, todo pastor, todo mestre tem vontade de algum lugar ter um sofazinho onde pode tirar o seu sapato, deitar, cruzar o braço, ficar tranquilo e bater papo. E Jesus era humano tanto quanto divino. E Jesus tinha em Betânia uma casa de refúgio, e ali tinham 3 amigos do peito de Jesus: Marta, Maria e Lázaro, amigos que Jesus não tinha nem que avisar, estou chegando. Ele chegava, batia na porta e entrando. Esse era o Jesus amigo de Lázaro. Agora, quando você tem amizade com Cristo, nunca esqueça: conhecer a Deus nessa vida, não significa você construir uma casa numa terra sem tempestades. Conhecer a Deus nessa vida significa você construir uma casa que nenhuma tempestade destruirá. Não é porque você está aqui uma semana, que semana que vem todos os negócios serão fechados. Para com isso. Não é porque você veio aqui todas as noites, que amanhã à noite tudo vai dar certo para você, ou o seu namoro tão esperado vai começar. Para com isso. Conhecer a Deus não quer dizer que você vai construir uma casa sem nunca uma tempestade. Quer dizer que as tempestades virão, mas elas não destruirão. Eu ainda acredito num Deus que nos protege. Só que vamos à Bíblia. A Bíblia nos conta que Lázaro vê as suas irmãs que dizem: chame correndo Jesus, porque Lázaro está ficando doente. O melhor amigo de Cristo começa a ficar pálido, começa a ficar doente, começa a ter algumas convulsões, começa a ter algumas coisas estranhas. Um dia Lázaro desmaia, vai para a cama, agora Lázaro não se levanta mais. As irmãs desesperadas dizem: chama Jesus, porque Jesus vai chegar. Batem na cara de Lázaro. Lázaro acorda um pouquinho no meio da febre, não sabemos que doença ele pegou, e elas só dizem: Lázaro, fica tranquilo, Jesus já está vindo. E Lázaro dá um sorriso meio amarelo de quem vai entrar em coma e não sai mais. E a minha Bíblia, a tua, nos contam que Lázaro não apenas ficou doente, Lázaro não apenas entrou em coma, Lázaro não apenas entrou na UTI terminal da vida. A verdade é que Lázaro morreu. Amada igreja, este milagre está aqui no livro de João para você entender que o inexplicável às vezes acontece. Agora Marta e Maria se jogam no chão, agarram o corpo de Lázaro, e eu posso imaginar elas com seus sonhos despedaçados no chão, parecendo cacos de uma esperança que um dia tiveram. Agarram seu irmão e dizem: por que Jesus não veio? A morte nos surpreende. A morte é aquela situação de você é colocado contra uma parede e não consegue respirar. O que é morte? Para um agente funerário, a profissão. Para um médico, como meu irmão diz, é o cessamento das atividades cerebrais. Para a medicina é complicado definir o que é morte. Para alguém que trabalha demais, cuidado. A morte pode te pegar de sobreaviso. Para alguém que é raivoso, irado, a morte pode estar sendo construída aos pouquinhos dentro de você. E para um jovem na semana de oração jovem, morte é uma impossibilidade. Jovem não morre. Jovem jamais vai morrer. Mas na verdade você vê que todas as pessoas mais cedo ou mais tarde vivem esse demônio, esse monstro chamado morte. E Cristo? O que aconteceu com Jesus? Amados jovens, vem comigo, porque esse texto bíblico mostra uma mancha no comportamento de Jesus. Até agora você vê um Jesus que sempre age conforme aquilo que a gente sonha, um Cristo que resolve tudo. Mas esse é um milagre que mancha, sob o ponto de vista humano, o comportamento de Cristo. Sabe por quê? Lázaro morto, as irmãs desesperadas. E agora venha ver comigo João 11, 5-7, versículos que a gente não entende, mas estão na Bíblia. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro.
Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. E depois disse aos seus discípulos: agora vamos outra vez para a Judéia. Já pensou nisso? Lázaro está morrendo e Jesus prega. Lázaro entra na UTI e Jesus não para de pregar. Dorme um dia, acorda outro. Os discípulos se olham e dizem: ué, o mestre nem ouviu o mensageiro? Passa um dia inteiro, ninguém ousa perguntar. E Jesus age como se nada tivesse acontecido, jovens. 2 dias inteiros de pregação, comer, dormir, conversar. O mensageiro de braço cruzado, esperando uma atitude de Jesus. E Jesus finge que não ouviu, porque a Bíblia me diz que do mesmo jeito que Cristo amava Marta, Maria e Lázaro, Cristo deixou de ver Marta, Maria e Lázaro. Que Bíblia é essa? Que Deus é esse? Que Cristo é esse? E agora você olha comigo, e nós todos olhamos para a Bíblia, e se não cuidar apontamos nosso dedo com uma filosofia que impera as universidades brasileiras e do mundo hoje. O maior desafio do jovem cristão não é o ateísmo. O maior desafio do jovem cristão não é o evolucionismo. O maior desafio do jovem cristão é o deísmo. Sabe o que é o deísmo? E você sabe o que eu estou falando aqui. O deísmo crê que Deus existe. O deísmo aceita que Cristo construiu o planeta Terra. O deísmo admite Gênesis capítulo 1, capítulo 2, tudo bem. O deísmo permite a existência de Deus. Mas sabe o que o deísmo diz? Deus criou você aqui em Curitiba. Deus criou todos nós aqui na central de Curitiba. Mas então Deus, uma vez criado o planeta Terra, dá as costas ao planeta Terra e vai cuidar de outras coisas, e Deus vai embora, e você fica esperando Deus voltar, e Deus tem outros planetas para cuidar, e Deus deixa você, e você que está em pânico, está apavorado, Deus criou você, mas então, Deus tem outras coisas para fazer, e o deísmo prega o seguinte: vai embora, porque Deus foi embora, e a porta se fechou. E isso é que você ouve nas faculdades por aí, quando você vê alguém dizendo: eu acredito em Deus, mas Deus não corresponde às minhas expectativas, então provavelmente Deus tem outros planetas para cuidar. O deísmo diz: Deus existe, mas Deus não se importa. Pastor, mas o deísmo não está certo? O ser humano não gosta de enfrentar os fracassos. Essa é a bandeira do Japão. O Japão é considerado o país com o maior número de suicídios virtuais do mundo. Só no ano passado, 78 jovens japoneses se mataram, marcando pela internet lugares para se matar ao mesmo tempo. E numa reportagem que tem em minhas mãos, comenta por que o japonês é a pessoa que mais se mata de uma forma virtual, marcando pelos chats e internets para morrerem todos juntos. Jovens entre 15 e 25 anos, dizendo o seguinte: muitos jovens acreditam que o sucesso profissional deles é uma recompensa que seus pais têm direito. Quando isso não acontece, eles encaram o fracasso como um fardo insuportável. A pior coisa que existe na vida de alguém é você se sentir fracassado. A gente foge da sensação de fracasso. A gente foge das perguntas sem respostas. A gente odeia ser colocado numa sala e dizendo: cadê Deus? Ele construiu e foi embora. O que é que Deus queria nos ensinar com aquilo? Não é por acaso que alguns jovens estão saindo da igreja, e essa noite eu imploro ao Espírito Santo tocar o seu coração. Se faz tempo que você não vem à igreja, eu quero te dizer, você pode ter até razão em questionar a Deus. Questione a Deus, não há problema, não há pecado nisso. Agora o perigo é que você começa a achar que não, Deus me criou, largou e foi embora. Venha comigo ao milagre dessa noite, que eu vou te mostrar a resposta de Deus para você. O que acontece? Primeira coisa: Deus não é apenas onipotente, onisciente, onipresente. Deus é didático. Eu toquei violino durante alguns anos da minha vida e percebi que não tinha dom nenhum para isso. Mas imagine que você tem um filho que desde pequeno tem um dom inacreditável para violino. Violino é um instrumento feito de 4 cordas, sol, ré, lá e mi, e às vezes a criança, quando vai tocando aquelas cordas afinadinhas de aço, começa a machucar seus dedinhos, e os pais deixam aquele aluno que é um prodígio, aquele filho que é um superdotado no violino, ensaiar, estudar, treinar, e passam horas, e às vezes você olha, os dedinhos daquele garotinho começam a sangrar, e você olha para os pais e dizem: pais, que crueldade, deixando o seu filho estudando tanto tempo violino. Os pais sabem, e talvez o sanguinho nos dedos de hoje vai virar música perfeita amanhã. E querem ensinar algumas lições. Se Deus é didático, como Ele queria ensinar alguma coisa para os discípulos e para nós, a segunda razão é que Deus também é onisciente. Ouvinte, você não pode acompanhar algumas imagens, mas eu quero mostrar para você, igreja, que Deus sabe mais do que você imagina.
E agora eu quero te mostrar uma conta matemática simples. Cristo estava para lá do Rio Jordão, aproximadamente 30 quilômetros de caminhada, um dia inteiro de caminhada e muito bem caminhado. Betânia está aqui, onde Jesus estava, além do Rio Jordão, aproximadamente por aqui. A Bíblia nos diz que o mensageiro levaria pelo menos um dia para ir de onde estava com Lázaro até encontrar Jesus. Cristo demorou mais 2 dias de demora, então levou mais um dia inteiro para percorrer de Rio Jordão até Betânia. 4 dias ao todo. E você vai ver nos próximos versículos que Lázaro já estava sepultado há quantos dias? 4. Pastor, eu não entendi. Resposta simples para você. Se o mensageiro levou um dia, Cristo demorou 2 e voltou andando mais um dia, equivale a 4 dias. 4 dias de percurso, equivalendo a 4 dias que Lázaro já estava sepultado. Pedro não sabia, Tiago não sabia, João não sabia, Judas nem imaginava, toda a multidão não entendia, e nem o próprio mensageiro sabia. Mas a verdade é que quando o mensageiro chegou para Jesus dizendo: mestre, aquele em que amas está enfermo, só Jesus sabia que na verdade essa mensagem já estava errada. Quando o mensageiro disse: Lázaro está enfermo, Jesus já sabia que Lázaro já tinha morrido. E amados jovens, se já morreu, vamos esperar um pouquinho mais para mostrar para a Igreja Central de Curitiba, para os ouvintes que me escutam essa noite, qual é o tamanho do poder de Deus. Só que agora Jesus age de uma forma estranha. 2 dias depois, Pedro já esqueceu Lázaro, todos os discípulos estão lá cuidando. Jesus olha para os discípulos e diz: gente, o sermão acabou, atravessemos o Rio Jordão e vamos para Betânia. E agora os discípulos não acreditam: Senhor, Lázaro já deve estar morto. Senhor, querem matar você lá perto de Jerusalém. Senhor, deixa isso, o povo quer te morrer. E Jesus diz: eu tenho que visitar as irmãs do meu melhor amigo. E agora Cristo faz o percurso e volta para Betânia. Funerais no tempo de Jesus poderiam levar até 7 dias também, como 7 dias de casamento. Mulheres não poderiam sair de suas casas, ficariam ali. Sofás são arrastados, as pessoas sentam no chão. Carpideiras e pessoas que choram juntos ficam lá durante dias, dentro da sala, chorando a saudade do ente querido. E agora alguém diz para Marta: agora Jesus está virando a esquina, acaba de entrar na cidade. Se preparem para ver o funeral mais louco que a Bíblia já descreveu. Porque agora, enquanto Jesus está virando a esquina, Marta não quer nem saber. João 11, 21 a 22 nos diz: disse pois Marta a Jesus: ah, Senhor, se estiveras aqui não teria morrido meu irmão. Mas eu também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Marta sai da sala, Maria continua chorando. As pessoas acham estranho, as mulheres não poderiam sair pela cultura israelita da época, mas ela sai, vai na esquina. Cristo nem entrou na casa, ela se joga aos pés de Jesus e fala: ah, meu Senhor, é o desabafo envolvido em revolta. Senhor, por que não chegou antes? Senhor, por que não chegou 2 dias atrás? Senhor, por que não apareceu na verdade 4 dias atrás? Meu irmão está sepultado. Senhor, o Senhor viu? Jesus ouve tudo aquilo. Marta desaba, Marta grita, Marta não aceita, Marta implora: Senhor, mas me dá a sensação que mesmo o Senhor aqui, com ele morto, pelo menos um conforto a mais eu terei no coração. E agora pasmem com o que Jesus fala, versículo 25. Disse-lhe Jesus a Marta: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Prepare-se para as declarações de Jesus no livro de João. Eu sou. E toda vez que Jesus fala eu sou, ele comprova com um milagre. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Levanta um homem lombado há 14.000 dias sem levantar. Então ele diz: eu sou a luz do mundo. Cura a cegueira de um homem cego de nascença. Então ele diz: eu sou a videira verdadeira. Vai a uma festa de casamento e transforma água em suco de uva. Daí ele fala: eu sou o pão da vida. Um lanche de desbravador para 10.000 pessoas. E finalmente ele diz: ah, eu sou a água da vida. Não só dá água para as pessoas, como caminha sobre a água. Esse é Jesus. Toda vez que ele fala um eu sou em João, ele compara e ele comprova com um milagre que ele faz. Só que agora os discípulos se apavoram, porque ele nunca falou isso. Ele olha para Marta e, apontando para o inferno, ele diz: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Marta, quem crê em mim, ainda que morra, viverá.
Jovem, na última noite dessa semana eu quero dizer a você: o meu Deus, em quem eu ainda acredito, é Senhor até mesmo da maior de todas as impossibilidades. O seu Deus, em quem você precisa acreditar, é Senhor até mesmo da maior de todas as impossibilidades. Eu fico impaciente nesse milagre, porque essa narração é muito forte, o que a Bíblia nos mostra. Marta não entende nada, mas entende que Jesus falou uma frase estranha, e agora vem a vez daquela que regara os pés de Jesus com óleo, com perfume, aquela que amava Jesus de paixão, e agora ela vai atrás da irmã. Maria, aquela que ficava sentada aos pés de Cristo enquanto a irmã cozinhava na casa. Agora se prepare para essa descrição de humanidade que todos nós temos. Versículos 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Se Marta já nos emociona, Maria toca fundo, porque eu não vejo em Maria uma mulher gritando. Eu vejo em Maria aquela frustração de alguém que não tem coragem de gritar com a pessoa que ama. Mas ela se joga aos pés de Jesus, e ali ela mostra claramente para Cristo e para nós o que eu lhes falei no domingo, quando eu disse que nós vivemos entre Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22. O sonho original de Deus e o sonho restaurado de Deus. E nós estamos aqui numa sexta-noite porque vivemos entre Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22, onde acontece um sequestro dos planos de Deus chamado pecado. E ali Maria chora, ela grita, ela abraça os pés de Cristo, ela chora, ela derrama lágrimas no chão, e ela só grita: Senhor, se tivesse chegado um pouquinho antes, Senhor, eu ainda estaria acreditando. Por que, Jesus? Se prepare, porque Jesus vai fazer agora. Sempre antes de um milagre, Jesus faz uma atitude encantadora. Ele diz: entregue para a multidão. Ele diz: cala-te, mar. Ele diz: tudo bem, você vai e lava-se no tanque de Siloé. Ele diz: sirvam essa água para o povo. Ele diz: Pedro, vem comigo, este é Jesus. Vai que o teu filho vive. E agora presta atenção na ordem que Jesus dá. Versículo 33. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Amado que me ouve essa noite, esse é o mesmo Jesus da semana. É o mesmo Jesus que andou sobre os mares. É o mesmo Jesus que sempre usa da sua voz para dar ordens milagrosas. É o mesmo Jesus que tem poder para transformar todo esse planeta no que Ele quiser. E agora Maria, que está esperando de Jesus uma frase, não ouve. Os discípulos que esperam de Jesus uma sentença maravilhosa, não escutam nada. Todos olham para Jesus e, esperando de Jesus uma atitude de coragem, de ousadia, de heroísmo, não reconhecem Jesus, porque a minha Bíblia me diz que naquele momento onde todos esperam de Cristo uma declaração poderosa, Jesus se transforma na forma mais humana que existe. A minha Bíblia diz que Jesus comoveu-se. E o próximo versículo, para mim, um dos maiores versículos da palavra de Deus, tem apenas 2 palavras. João 11:35 nos diz que Jesus chorou. Viaje o tempo comigo, porque talvez você não imagine que lágrimas de Cristo foram essas. Uma escritora do mundo evangélico, Ellen White, nos narra dizendo que naquele momento Jesus não chorou como o homem chora. Às vezes eu estou com minha esposa assistindo um filme, cai uma lagriminha, eu já fecho assim. A gente não aceita chorar. Mas Jesus não. Maria está deitada aos pés de Cristo. Os cachos de Jesus caem sobre sua face. Seu corpo sempre ereto se curva. É como se ele quisesse disfarçar uma profunda emoção, uma comoção como até então nunca os discípulos viram. E Jesus, talvez não aguentando sobre seus próprios joelhos o peso do corpo, ele se ajoelha. E quando ele se ajoelha, ele começa a chorar. Mas não é um choro disfarçado. A literatura nos diz que naquele momento rompeu-se-lhe as fontes de lágrimas, a ponto do choro de Cristo ser ouvido à distância.
O mesmo Messias que andou sobre as águas, agora está chorando feito criança. Os discípulos se assustam. Maria para de chorar e se levanta para ver, esse é Jesus, cadê Jesus? Não, Jesus está chorando. Ele deixa que as emoções humanas tomem conta da sua face, das suas lágrimas, da sua boca, do seu tremor. Ele chora, ele chora, ele chora. E eu te pergunto, por que é que esse versículo é a maior lição do menor versículo? Porque eu vejo um Deus que em pele humana chora feito criança. Por que Jesus chorou? Sabe por que Jesus chorou? Porque a mente de Jesus atravessou 4.000 anos antes, quando ele fez Adão e Eva perfeitos. E ali ele vê Maria, angustiada pelo mundo que os frustra. Jesus chorou, porque os sonhos de Jesus eram perfeitos, mas entrou a serpente, o rufião do jardim, roubou todos os sonhos do céu. Jesus chorou porque a mente dele começou a atravessar todas as genealogias bíblicas e todas as histórias bíblicas, onde ele percebe o que o pecado foi capaz de fazer, quando o pai disse a Adão e Eva, vocês são meus, vocês são meus filhos, são as únicas criaturas do universo feitas à minha imagem, mas Adão e Eva vão embora, vocês escolheram o diabo a escolherem a mim, e Jesus entendeu que a partir dali, tudo daria errado. Amado jovem, sabe por que Jesus chorou? Jesus chorou não porque Lázaro estava morto, sabia que ia ressuscitá-lo. Não porque Adão um dia morreu, sabia que um dia vai ressuscitá-lo. Jesus chorou não por causa do diabo, ele sabe que o diabo está perdido. Jesus chorou sim, por causa de nós pecadores, que não aguentamos ver os sonhos se despedaçando, a violência acabando a inocência, uma terra que se dissolve cada vez mais, onde você vê o mundo vomitando seus demônios para dizer que esse não é o Éden que Deus sonhou. Jesus chorou, porque naquele momento ele viu o ano 2009, quando ele percebeu que nós estamos aqui com nossa internet, nossas rádios, nossos jornais, nossas televisões, mostrando que o mundo está andando para trás, e alguns chegam ao ponto da estupidez, achando que o mundo se resolve sozinho. Jesus chorou, porque o deísmo tenta dizer que Jesus nos abandonou, mas Jesus não abandonou. Enquanto você vê uma terra que mostra claramente as cicatrizes do pecado, Jesus chora para mostrar para você, em primeiro lugar, Jesus não pecou, mas Jesus passou fome. Jesus não pecou, mas Jesus foi açoitado. Jesus não pecou, mas Jesus suou. Jesus não pecou, mas Jesus caminhou como eu e você. Jesus não pecou, mas Jesus foi traído como você e eu. Jesus não pecou, mas Jesus chorou como eu e você. Jesus não pecou, mas Jesus morreu como até hoje ninguém morreu na face da terra, porque a morte de Cristo foi para que todas as nossas mortes que vemos por aí fossem apenas descanso. Mas Jesus chorou por causa disso, porque você vê imagens que mostram o mundo cada vez mais doído. Eu creio que Jesus chorou porque ele vê nós aqui em Curitiba lutando. Jesus chorou por causa da luta entre o bem e o mal. Tem uma filha que um dia vai falar, e todos os pais sabem o que é uma filha dizendo, papai, machuquei, põe só band-aid. Não. Jesus chorou porque o pecado é muito mais desgraçado do que um band-aid pode consertar num curativo. O pecado é tão cruel que o pecado necessita de sangue, morte e desgraça para poder ser satisfeito. Jesus chorou porque todas as vezes que você vê o sequestro dos planos de Deus, isso me revolta, isso te revolta, te faz se sentir sozinha e me faz me sentir injustiçado. É por isso que Jesus chorou. Porque vivemos num mundo onde parece que os nossos dias são labirintos de ruas sem saída, como ratinhos em laboratório, tentamos nos bater em vários cantos, mas não conseguimos nos achar. Porque as pessoas machucam as pessoas, os homens matam pessoas, homens jogam pessoas contra pessoas para matar pessoas, as guerras, as doenças, a violência. Jesus chorou por causa da tua insegurança, onde você gasta grande parte do teu salário em vigilância, em câmeras, em todo o desespero do ser humano de se proteger. Jesus chorou porque não aguentava mais ver o que nós estamos vendo hoje, quando nós percebemos que o mundo não é o que Deus sonhou. Jesus chorou porque as pessoas ficam doentes, porque as pessoas sofrem, porque as pessoas morrem, porque crianças são mortas, porque tragédias acontecem. Essa semana uma mãe me abraça dizendo, pastor, por que, pastor? Eu disse, não sei. Mas um dia no céu nós vamos entender. Jesus chorou porque existe muita injustiça e nós não vamos conseguir explicar tudo. Amada igreja central, e você que me ouve, Jesus chorou não por causa dos mortos. Jesus chorou por causa de nós, os vivos. Não por causa daqueles que estão na caverna da morte, mas por causa de mim e de você que estamos nessa caverna chamada medo.
Um mundo que a gente não suporta. Disfarçamos, não comentamos, não conversamos, não colocamos o dedo na ferida, porque isso nos deixa apavorados, sem respostas. E é por isso que Cristo chora. Quando Ele vê a fome, quando Ele vê o desespero, quando Ele vê a angústia que nós temos quando vivemos aqui. Por isso que Jesus chorou. Jesus chorou por causa da prisão que nós vivemos. É uma prisão onde não existe cadeado, é uma prisão que não existe parede, é uma prisão que não existe correias, é uma prisão que não existem grades, mas é uma prisão onde existem os prisioneiros, prisioneiros de uma paz que não existe do lado de cá do céu. Jesus chorou porque toda vez que você se despede de alguém que você ama, Ele sente a luta que eu e você sentimos. Sabe por que Jesus chorou? Não me venha dizendo que Jesus não se importa. Para o inferno com uma filosofia chamada deísmo, porque para mim o deísmo morre afogado na poça de água, onde você vê ali as lágrimas de um Deus que se importa, e chorou por mim e por você. Amado e jovem, por que Jesus chorou? Porque Jesus se importa com você. Ele olhou Maria, ele sabia que dali a alguns minutos Lázaro seria arrancado da boca do demônio, mas ali ele se importou com Maria, porque ele poderia apenas trazer Lázaro, não poderia trazer teu filho, não era hora de trazer tua mãe, não era hora ainda de trazer nossos amigos que perdemos pela vida. Jesus chorou, sabe por quê? Porque ele sabia que o pecado é tão cruel, que para um dia a gente parar de chorar, ele mesmo teria que morrer. Não me diga que Deus não se importa, não me diga que Deus não se importa com você, não me diga que Deus não sente com você. Amado jovem, quando você sofrer, nunca esqueça que as lágrimas que você derrama caem no colo de um Deus que ama muito você. Tuas lágrimas não caem no travesseiro, tuas lágrimas não caem no lenço que você disfarça, tuas lágrimas não caem sozinha num carro onde você está indo embora de casa. As lágrimas que você derrama caem no colo de um Jesus que não apenas chorou, mas morreu por mim e por você. Quando foi a última vez que na corrida da tua vida você ouviu alguém dizendo, em nome de Jesus, que Jesus ama você? Você pode ter zombado de Jesus nos últimos dias da tua vida, mas Jesus ama você. Você pode ter feito as piores coisas, ido nos piores lugares, tomado as piores bebidas, enfiado as piores coisas no teu corpo e falado as piores blasfêmias em relação a Deus. Você pode fazer o que você quiser, pode se comportar como um demônio, mas mesmo assim, Jesus continua amando você. Quando foi a última vez que você ouviu que alguém te ama? Eu ainda acredito, custe o que custar, eu ainda acredito que Jesus ama você. E é por isso que Jesus, então, nesse momento, faz-nos lembrar do homem mais sábio do mundo depois de Cristo. Salomão diz em Cantares 8:6, um versículo único e objetivo, dizendo, porque o amor é forte como a morte. Amada igreja, Jesus amava tanto Lázaro, e Lázaro amava tanto Jesus, que quando o amor é mais forte do que a morte, alguma coisa pode acontecer. E agora sim, Jesus enxuga as suas lágrimas, levanta seu corpo, volta a ser o Jesus de sempre e diz, eu quero ir lá no sepulcro. Ninguém ousa falar, porque agora Jesus parece transpirar a divindade. Os discípulos vão mais distante, as irmãs vão junto com Cristo, mas ninguém vai lado a lado com Jesus, porque ele vai sozinho e chega lá diante daquela tumba. E quando ele chega naquela tumba, ali existe uma pedra, e pedra na Bíblia sempre quer dizer nunca mais. Pedra quer dizer, Daniel, essa pedra sela a tua morte dentro da cova dos leões. Torre de Babel, essa pedra nos promete nunca mais morrer num dilúvio. Jericó, esta pedra nunca vai cair, porque são os muros mais fortes do universo. Pedra no sepulcro de Lázaro era uma zombaria do demônio, dizendo, aqui você não mexe nos meus sequestrados. E agora Jesus olha para aquela pedra e diz, tirem a pedra daí, arranquem essa pedra daí. E ninguém entende mais nada, porque João 11:43 nos diz naquele momento, quando Maria, Marta olham para Jesus, e Jesus diz, tirem essa pedra, a pedra rola. Então Jesus olha para aquele lugar do nada, e a minha Bíblia e a tua nos dizem, em João 11:43, tendo dito isto, clamou Jesus em alta voz, o quê? Lázaro, vem para fora. Morto não ouve nada,
Morto não ouve coisa nenhuma, mas todos os mortos do universo ouvem a voz de Deus. Quando Jesus fala, Lázaro, vem para fora, a divindade explode a humanidade de Jesus. Um frêmito de pavor percorre a espinha dorsal de cada discípulo. As irmãs se agarram. As pessoas não piscam e não respiram, porque ninguém ousa entrar perto de um universo tão perfeito do Pai. Quando Cristo olha para Lázaro e diz, Lázaro, você me ama tanto, e eu te amo tanto, que o nosso amor prevalece qualquer desgraça do inferno. Lázaro, sai! E naquele momento, quando Lázaro grita, sai, eu posso imaginar a luta do inferno, os demônios segurando Lázaro, dizendo, não tirem ele daqui, não, ele não vai acordar. E agora Jesus diz, quem é mais forte, Deus ou o desgraçado do diabo? Nada se ouve. E de repente, naquele silêncio sepulcral, alguma coisa começa a acontecer. Amado jovem, eu quero assistir essa cena no céu, porque alguma coisa traz vida ao corpo morto de Lázaro. E a Bíblia nos diz que Lázaro, em meio a faixas, em meio às proibições do diabo, em meio ao sequestro do sonho chamado pecado, um ruído começa a surgir dentro daquela tumba. As pessoas se petrificam. E em questão de segundos, na porta da tumba aparece Lázaro. Amém? Esqueça tudo que eu lhe falei essa noite. Mas não esqueça uma única verdade do que eu ainda acredito. Deus é Senhor até mesmo da maior de todas as impossibilidades. Jesus amava tanto Lázaro, e Lázaro amava tanto Jesus, que quando você ama Jesus, o amor é forte como a morte. Quando você ama Deus, você não morre. Você pode dormir um pouco como Lázaro 4 dias, você pode dormir um pouco como Adão 6.000 anos, você pode dormir um pouco com a pessoa que você tanto ama mais de 15 anos. Quando você ama Jesus, você não morre, você descansa. Porque quem ama Jesus, a Bíblia me diz que o amor é forte como a morte, a tal ponto de que o amor prevalece a morte. Lázaro não morreu, Lázaro apenas dormia o sono que nem eu nem você podemos levantar, mas só o Pai do céu pode dizer, venham quando meu filho voltar. E é nessa última noite que eu digo a você, acredite mesmo que você seja o único. Até que ponto você vai ouvir pastores falando, servos de Deus falando, seus pais falando, seus irmãos falando, seus filhos falando, o mundo gritando, todos pedindo socorro e você querendo se virar sozinho? Até quando? Acredite mesmo que você esteja sozinho, porque Deus é Senhor até mesmo da maior de todas as impossibilidades. Não me diga que o teu pecado é maior do que Deus, não me diga que a tua separação é maior do que Deus, não me diga que a tua luta é maior do que Deus, não me diga que o teu vício é maior do que Deus, não me diga que as tuas dificuldades são maiores do que Deus, não me diga que a tua indiferença é maior do que Deus, e não me diga que o teu ateísmo é maior do que Deus. Só que a vida passa rápido, jovem. Eu estou concluindo a mensagem de hoje. Eu queria terminar com esse momento fantástico onde Jesus encontra Lázaro. Jesus coloca Lázaro aos braços de Maria e Marta. Elas voam no pescoço de Lázaro. Eu quero um dia no céu ver se eu estou certo ou errado. Todos olharam para Lázaro, mas ninguém olhou para Jesus. E um dia no céu nós vamos conferir se nos olhos de Jesus não houve um sorriso. Um sorriso de um Deus que diz, coitados, por que é que eles não acreditam em mim? Por que é que a vida tem que passar rápido para um jovem entender que eu tenho poder para arrancar Lázaro das trevas? Eu posso ressuscitar todos os seres humanos, mas vou voltar na hora certa. Jesus sorriu. Enquanto todos gritavam junto com Lázaro, Jesus sorriu. Mas o mundo não é perfeito. A tua vida e a minha passam rápido. 12 anos atrás eu estava sentado nesses bancos. Quanta coisa mudou de lá para cá. Quanta coisa mudou na tua vida. Olha para você, pai de família, teus últimos 20 anos de vida. A vida voa. Eu tinha 10 anos, tenho 34, daqui a pouco tenho 70. Não é possível que a vida voe desse jeito, mas voa. E voa para Lázaro também. Porque a tradição cristã nos diz que Lázaro, aquela noite, jantou com suas irmãs. Passou a conviver com suas irmãs. Viveu mais ainda com Jesus.
viu tudo o que aconteceu com Cristo, presenciou o começo do cristianismo pós-ascensão de Jesus. Lázaro viveu muitos anos, talvez Lázaro viveu mais 30 anos, mas um dia, jovens, agora o mesmo Lázaro, ressuscitado, começa a ter rugas, começa a ter cabelos brancos, seu corpo começa a se encurvar, mostrando que a velhice é impagável. E eu não sei quanto tempo levou, talvez 30 anos depois, mas lá na frente, de novo, um dia Lázaro volta a ficar doente, e Lázaro fica doente para valer, e dessa vez Lázaro volta a ficar no seu leito de morte, e pela segunda vez, bem velhinho, Lázaro morre de novo, deixando mais uma vez suas irmãs chorando de saudade, os discípulos com saudade do amigo, e mais uma vez Jesus agora lá no céu, chorando cada vez que alguns dos nossos filhos, que alguns dos filhos de Deus, morrem nessa vida, ou morrem na sua conversão espiritual. Jesus chora, mas Jesus tem poder. Eu queria nessa noite te perguntar, qual é a impossibilidade que você tem tido na tua vida? Chega de brincar com eu ainda acredito. Está na hora de você acreditar de uma vez por todas. Por que eu falo isso com tanta urgência? Por que eu escolhi essa palavra ainda? Eu trabalhei aqui como pastor do Sítio Cercado, foi uma delícia, 2 anos e meio. Depois de ter sido líder de jovens na igreja do Boqueirão, professor de religião na escola do Boqueirão. E Deus me chamou de uma forma bem precoce para ser departamental de jovens no Rio Grande do Sul. Fui lá com a minha esposa. Os gaúchos têm uma força missionária fantástica. Aprendi a amar aquele povo. Eu nunca me esqueço que logo no meu primeiro ano, eu tinha um encontro chamado Encontro de Liderança. Uma igreja como essa, a Igreja Central de Porto Alegre, estaria naquele domingo pela manhã com todos os jovens, líderes do Ministério Jovem das igrejas do Rio Grande do Sul. E à tarde todos iriam de manhã embora, à tarde viriam outros 500 líderes falar sobre desbravadores. De manhã, Ministério Jovem, JA, Jovens Adventistas, e à tarde, desbravadores e aventureiros. Estava um clima de chuva como hoje, estava um clima frio como esse. E eu preguei naquela manhã para aquelas líderes de jovens, jovens que estão sonhando com a volta de Cristo, que têm lutas como você e eu, mas jovens que vivem a volta de Jesus. E como sempre, para mim é uma obrigação fazer apelo. Você nunca sabe quando é a última oportunidade para alguém sentado que te ouve. Eu chamei os líderes e jovens que queriam estar prontos para a volta de Jesus. Todos entre 15 até 30 anos, um pouco mais. Eles vieram, e ali o tempo estava voando. Eu tinha que fazer uma oração, e naquela oração final eu olhei para aqueles líderes e falei: Senhor, que eles estejam prontos para a volta de Jesus. Meu Deus, que eles estejam prontos para a volta de Cristo, como se Jesus voltasse hoje. Acabou a oração, os jovens se abraçaram, muitos choravam, me olharam. Eu tinha que sair pela lateral, porque eu ia comer rapidinho para já voltar 1 da tarde com outros 500 para desbravadores. E os jovens, muitos vieram para mim e falaram: pastor, eu vou sair daqui com um propósito especial. Pastor, eu vou fazer algo diferente na minha igreja. Pastor, se prepare que alguma coisa alucinante vai acontecer, porque eu ainda acredito. Um jovem chamado Gessé Chardozin saiu do meio do grupo e foi atrás de mim naquele quartinho. E eu estava indo embora. E ele só pegou no meu ombro e falou assim: pastor, olha para mim. Eu falei assim: estou olhando. Pastor, olha para mim, porque o senhor ainda vai na minha igreja ver o coral jovem que eu vou começar a partir da próxima semana. Eu dei um sorriso, parei um pouco. Minha esposa estava no carro, falei assim: Gessé Chardozin, que bênção, eu quero ir lá. Igreja de Vila Americana, no interior de Porto Alegre. Pastor, o senhor ainda vai ouvir falar de mim. Dei um abraço nele, como o pastor gosta de abraçar jovens que se sentem nas mãos de Deus. Entrei no carro, chovia, dei a partida no carro, e quando estava saindo, alguém bate no meu vidro, olhei assustado. Era o mesmo Gessé que com os olhos brilhantes dizia: baixa o vidro. Eu baixei, ele olhou para mim e falou assim: pastor, olha para mim. Jovem é um barato, não tem igual. Eu olhei para ele e falei assim: tô olhando, cara. Fechei o vidro, ele foi se esconder da chuva, eu fui comer. O lugar mais perto que tinha ali era um McDonald's. Entrei com a minha esposa rapidinho, fomos no número 1.
Assim que me entregaram a bandeja, sentei na mesa, estava com minha esposa conversando sobre os sonhos daquela moçada de manhã, imaginando os sonhos daqueles jovens à tarde. Enquanto estávamos degustando nosso Super Big Mac, na metade do sanduíche, meu celular em cima da mesa começa a tremer. E eu pego o telefone. Do outro lado da linha, um regional da Serra Gaúcha chamado Kimpel. Cuida de todas Duque de Caxias do Sul e outras cidades ali da Serra Gaúcha. Pastor Odailson, onde você está? Eu falei, Kimpel, eu estou aqui almoçando rapidinho, que temos os desbravadores para tarde. Pastor, o senhor pode dar um pulo aqui? Eu falei, por que, Kimpel? Pastor, eu preciso que o senhor venha correndo aqui. Eu senti na voz dele uma urgência. Big Mac ficou sobre a mesa, peguei minha esposa, fomos de carro, subimos, como o gaúcho fala, uma lomba, que é uma montanha, e lá em cima iríamos descer para passar na frente da igreja do Camaquã, da igreja central de Porto Alegre, perdão. Na hora que eu comecei a subir lá, e a chuva caía, eu vi que tinha um engarrafamento. Ninguém passava. Encostei o carro e vi lá embaixo, junto ao estádio do Internacional, vários carros brilhando, luzes de polícia, bombeiros e ambulância. Ali eu já entendi tudo. Desci correndo, o carro era inseguro, o carro, eu vou na chuva. Desci, quando eu cheguei lá, pelotão de isolamento já feito dos policiais, perguntaram, você é pastor Odailson? Eu falei, sou. Atravessei o pelotão de isolamento, cheguei e ali a cena aconteceu. Não precisavam me explicar nada que eu entendi tudo. Um carro, fusquinha, descia num sinal vermelho lá de cima, talvez ele freou, não conseguiu, patinou e derrapou na chuva que estava acontecendo. Rabiando por vários lados, não bateu em ninguém, mas parece que no desespero do motorista em fugir de outros carros, foi para cima de um poste, abraçou o poste. Nessa hora que eu imaginava o que aconteceu, chega o policial e diz, pastor Odailson, 4 pessoas estavam no carro, 3 moças e um rapaz. As 3 moças estão em estado gravíssimo no hospital, já foram. Mas precisávamos que você reconhecesse o corpo do motorista, que não sobreviveu. Você já sabe a história. Eu cheguei perto de uma calçada, ali tinha um saco preto, a chuva muito forte. O policial que trabalha sempre com isso, sem muita cerimônia, levantou a capa superior. E ali estava um corpo de um rapaz, com seus olhos abertos. Os mesmos olhos que disseram para mim, poucos minutos antes, pastor, o senhor ainda vai ouvir falar de mim. Eu começo um coral jovem no próximo final de semana na minha igreja. Pastor, o senhor ainda vai falar de mim. A cena era assustadora porque o corpo todo quebrado do Gessé estava num canto. O carro que se quebrou todo deixou escapar todos os estudos bíblicos que eu entreguei. A água levava os estudos bíblicos no meio do sangue, com a Bíblia dele, com tudo. Eu olhava aquela cena e falava, Senhor, um jovem de 21 anos... 24 horas depois, mais de 1000 jovens entupiam uma igrejinha com capacidade para 100 pessoas. Onde ali eu era obrigado a fazer a cerimônia fúnebre de um rapaz que disse para mim, pastor, o senhor ainda vai ouvir falar de mim. Eu confesso a vocês, irmãos, que quando eu falo sobre o Gessé Chardozin, me dá vontade de ir correndo para Lázaro e dizer, Senhor, faz com ele que tu fizesses com Lázaro. Por que, Senhor? É uma história que me dá um impacto no meu ministério, como